A gente vai aprender, né, gente? Bom dia a todos que vêm até a nossa casa, Centro Espírita Vovô Nestor. Mais um domingo, né, onde a gente se reúne para fazer a palestra pública. Um motivo de muita alegria para a gente poder refletir um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a ótica espírita. E eu vou dar uns recadinhos, né, sobre a nossa casa, sobre os trabalhos. Aos domingos a gente faz também, posso esquecer o pessoal da internet que também nos acompanha. Sejam bem-vindos à nossa casa, virtualmente. Né? Vamos nos unir aí nessa corrente de pensamentos. Então, os recadinhos é sobre os trabalhos que a gente faz aqui na casa, né? Aos domingos, de manhã, às 9 horas, a gente tem a evangelização infantil para as crianças, para os adolescentes. Então, quem tem os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, quiser trazer aqui na casa, são muito bem-vindos. Tem as aulinhas de moral cristã, onde é importante para a criança já começar a aprender sobre os ensinamentos de Jesus, né? E desde já refletindo sobre o bem, sobre o amor, sobre a necessidade do perdão, a humildade. E assim elas vão criando o caminho delas, né? Junto com a educação e o exemplo que os pais sempre dão, né? E também, aos domingos, às 9 horas, a gente tem a assistência espírita cristã, onde a gente faz uma reflexão sobre um trecho do Evangelho, à luz do Espiritismo. Depois a gente recebe nossos passes. E também, aos domingos, às 9 horas, a gente tem o curso de iniciação ao Espiritismo, né? Onde a gente tem aulas sobre a doutrina espírita. Para quem tem interesse de aprender um pouquinho mais, pode estar vindo aqui na casa, o curso é gratuito, como todos os trabalhos que a gente faz. E quem não tem condições de vir no domingo, a gente também tem os trabalhos durante a semana, né? Às terças-feiras, às 19 horas, é a assistência espírita cristã, com passes, e às quartas-feiras, às 20 horas, também tem o curso de iniciação ao espiritismo, tá bom? Então, a casa está aberta a todos que quiserem tá vindo aqui se unir com a gente, ok? Vamos fazer as nossas preces para começar a palestra? Vamos agradecer a Deus, ao nosso Pai Criador, por ter nos concedido a vida, a oportunidade de aprendermos, de crescermos, de progredirmos espiritualmente, tanto quanto estamos no momento de desencarne, no momento em que vivemos no mundo espiritual, quanto agora, no momento de encarne, onde estamos num corpo material, convivendo neste planeta Terra. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, o guia e modelo da humanidade, que nos trouxe ensinamentos tão importantes de amor, de humildade, de perdão, de caridade, para que possamos guiar a nossa vida, os nossos passos, sempre no caminho do bem, buscando fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. E agradecemos também aos espíritos amigos, familiares, ao nosso anjo guardião, que sempre está ao nosso lado, nos amparando, nos inspirando, acalentando o nosso coração, muitas vezes nos dando ânimo para seguirmos adiante na nossa vida, nas provações que muitas vezes nos aparecem no nosso caminhar, na certeza de que encontraremos no amanhã um ambiente melhor, na medida que nos esforçarmos no hoje. Obrigado, Senhor, esteja conosco nesse momento, para que possamos nos alimentar de boas palavras e bons pensamentos nessa manhã durante a palestra. Graças a Deus, que assim seja. Então, eu convido agora a nossa companheira Angélica, que vai nos fazer a palestra com o tema Perdoar e Seguir Adiante. Por favor, Angélica. Obrigada. Pegar uma aqui, porque a garganta sequinha. Muitíssimo bom dia a todos e todas, ao pessoal que está aqui presente, ao pessoal que está pela internet, essa maravilha da tecnologia que é mais uma
prova da misericórdia de Deus, né? Que nos permite ter o avanço da ciência para a gente colocar à disposição de chegar cada vez a mais pessoas. Vou tirar isso aqui daqui, porque senão escorre. Quando eu estou na plateia e alguém vai fazer palestra, eu sempre tenho a impressão que a pessoa que fala do assunto conhece profundamente e sabe como fazer. Não é o meu caso. Eu vou falar de perdoar e seguir adiante porque eu preciso aprender a perdoar e seguir adiante e não porque eu saiba. E é por isso que eu, ao tempo que os cumprimento, agradeço aos amigos do Centro Espírita Vovô Nestor pela oportunidade que me dão essa manhã para que a gente reflita sobre o perdão. Porque eu, com certeza, mais do que todos aqui presentes e os que estão presentes pela internet, preciso aprender sobre o perdão. Então, esta é uma palestrante que não entende do assunto, mas que está tentando entender. O que eu gostaria de propor é que a gente começasse essa nossa conversa fraterna, mas que também tem que ser uma conversa franca, não pode ser uma conversa cheia de enrolação, que a gente começasse tentando responder internamente e com muita sinceridade uma pergunta: o que é perdoar? Comumente, nós nos fazemos outras perguntas quando queremos começar a refletir sobre esse tema. Comumente a gente pergunta: por que perdoar? Né? O que perdoar? Aqui eu quero saber: o que perdoar todos os dias? O que perdoar? O Evangelho de Jesus, no capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos, na instrução aos espíritos, a recomendação sobre o que perdoar está claro. Nós temos que perdoar as ofensas. E também aparecem mais duas palavras lá: mal e injúria. Então, ofensas, mal e injúria são sinônimos de ações praticadas por outras pessoas que podem vir a nos ofender, a nos magoar ou agredir. E para elas, então, para a ofensa, para o mal e para a injúria, nós devemos praticar o perdão. Em uma sociedade como a nossa, que tem traços ainda profundamente egoístas, individualistas, em que se busca quase sempre o prazer material muito mais do que a solidariedade e a fraternidade, infelizmente, o que é que nós podemos classificar como ofensas, mal e injúria? Esse é o ponto. Eu tinha um professor antigo que dizia assim, eu não gostava da frase, ficava com raiva quando ele falava. Ele falava assim: não há texto sem contexto. Eu ficava, não há texto sem contexto, o que ele quer dizer com isso? Né? Aluno é louco para remediar, professor. Depois a espiritualidade diz assim: remediou, fez tudo, fez malcriação, professor fez, agora vai ser professor. Que é o que eu sou também, né? E eu falava, o que não há texto sem contexto? O que é isso? O que ele quer dizer com isso? Ele pensa que é o quê? E hoje eu repito, não há texto sem contexto. O que é ofensa, mal e injúria na época de Jesus? E o que é ofensa, mal e injúria no nosso contexto social? Muitas vezes, por isso que eu disse que a conversa tinha que ser franca, muitas vezes as críticas, os comentários, as ações que nos magoam, que nos ofendem ou nos agridem, são apenas e tão somente mazelas do cotidiano, que podem ser perfeitamente superadas com uma respiração profunda e com um sorriso. Veja que eu não falei em suspiro. Suspiro é outra coisa. Suspiro é quando você deixa o outro perceber. Né? Você deixou o outro perceber que o seu nível de irritação está crescente. Eu estou falando em respiração profunda. E um sorriso para ajudar a tirar o ar, né? E pronto, está superado. É mazela, é questiúncula, é coisinha pequena. No mundo, aí é o contexto do meu professor, no mundo de tanto individualismo e de tanto apego material,
nós temos nos colocado em uma posição muito vulnerável diante das pequenas mazelas da vida, dos comentários, das observações menos felizes que alguns companheiros do caminho dirigem a nós. Isso é aquilo que comumente a gente chama de mimimi. Mimimi. Alguns já gostam de usar uma outra palavra, chamam de bullying, né, que é uma palavra anglo-saxã, né, uma palavra inglesa. É claro que existe o bullying, que é muito feroz e que é muito trágico e provoca reações extremas. Não são poucos os casos na atualidade de jovens, de adolescentes e crianças que chegam ao suicídio por conta do bullying que é praticado contra eles, que chegam à depressão profunda. Isso é outro assunto. Eu estou falando das mazelas, eu estou falando do mimimi, que pode ser aquela brincadeira menos feliz, e tem mesmo. Tem companheiros que são hábeis em brincadeiras menos felizes. Eu outro dia cheguei para um compromisso e sim, por conta do trânsito, acabou que eu me atrasei ali. Mas não passava de 10 minutos. E a pessoa me recebe dizendo, chegou cedo, hein? Pro jantar. Você não recebe assim um companheiro seu que chegou atrasado com cara de aflito e pedindo desculpa como eu tinha chegado. Gente, desculpa, o trânsito estava horrível, olha, eu calculei mal, mas chegou cedo. Eu já não gostei do chegou cedo. Daí ele falou assim, pro jantar. Mazela, bobagem. Vai levar isso a sério? Vai carregar com você isso? Será que a gente precisa reagir com tanto sofrimento diante dessas pequenas dificuldades da vida cotidiana? Ou será que é possível? Será que nós podemos superar esses episódios de uma forma consciente, de uma forma madura? Falei que a conversa era franca. Ao reconhecer que, de fato, aquilo não nos agradou. Mas que também não foi suficiente para provocar dores, sofrimento, porque nós temos todas as condições de agir em relação a esse fato com benevolência, com compaixão, com tolerância. O Evangelho, sabiamente, nos ensina a não compactuar com o mal, mas também nos ensina a não julgar o malfeitor. Esse é o ponto. Eu não compactuo com o mal, mas não é meu papel julgar o malfeitor. Para isso, tem quem tem um papel especial, que é quem criou, que é Deus. E o Evangelho nos ensina a sermos indulgentes de uma forma muito clara. Sede, pois, severos para convosco e indulgentes com os outros. Sede indulgentes, meus amigos, ensina José, um espírito protetor, nas instruções do capítulo 10 do Evangelho, e ele continua, pois a indulgência atrai, reergue e acalma, enquanto o rigor afasta, desencoraja e irrita. O que nós precisamos, fundamentalmente, é o que está na primeira parte da frase. É atrair aquele que foi infeliz, que praticou uma atitude que nos aborreceu, é nos acalmarmos e, principalmente, nos reerguermos. O que significa esse reerguermos? É sair daquele pensamento inferior que ele nos provocou e, ao mesmo tempo em que a gente se acalma e atrai o companheiro, a gente sobe o nível do pensamento e diz, tá tudo bem. Tá tudo bem porque a minha oportunidade de ser benevolente, de ser tolerante, de ser indulgente. Porque eu só posso ser super severo comigo mesmo. É só comigo que eu posso ser super severo e exigir um comportamento mais adequado e cobrar de mim um comportamento mais adequado. O outro não. O outro eu tenho que atrair, porque a evolução se faz em grupo. Está lá no Livro dos Espíritos. Eu não vou evoluir sozinho. Eu gosto de ouvir as pessoas que dizem assim, eu me afastei, sabe? Me afastei de tudo. Eu agora vivo
sozinha no meu canto, porque isso ajuda a minha evolução. E eu penso, você vai ter surpresas logo mais à frente. Vai descobrir que a evolução é em grupo. Lembra aquela parte que Jesus diz, se ficar uma ovelha para trás, vou lá buscar? Por que ele vai lá buscar? Porque as outras estão indo bem, obrigado. Então ele vai buscar aquela que ficou para trás. A mesma coisa acontece com a gente. Se a gente for sozinho, ai, como eu estou evoluída, olha esse povo aí para trás, tudo junto, lá no centro, as filas para tomar passe, para tomar água. Tá, eu fico lá sozinho. Eu amanheço lendo o Evangelho, eu anoiteço lendo o Evangelho, ai, eu sinto, ai, tem uns aromas que eu ponho. Vai chegar a hora da gente constatar que não é assim. Isso é bom, ajuda também. Mas a evolução se faz todo mundo junto. Porque que oportunidade nós teríamos para exercer a benevolência, a compaixão, a paciência, a tolerância? Sabe paciência? Aquela palavra que eu não sei nem como é que escreve, se é com 2 S, se é com C cedilha, não sei nem como é que escreve paciência. Como é que vai exercer se você estiver sozinho? Nem tudo que acontece no dia a dia precisa do exercício do nosso perdão. Muitas coisas do nosso cotidiano são apenas isso, oportunidade para o exercício da benevolência, da tolerância, da paciência, que aliás é com C, viu pessoal? Se tem mais alguém aqui que era como eu, que não sabia como escrever, paciência é com C, e tem chapeuzinho no E. Paciência, o exercício da caridade moral, e principalmente, muitas situações do cotidiano são exclusivamente para o exercício da nossa humildade. Humildade em reconhecer, como ensina o espírito de Dufresne no Evangelho, um espírito protetor também, que todos temos más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos temos um fardo mais ou menos pesado e deve ser posto de lado para a escalada da montanha do progresso. Por que então sermos tão clarividentes com o erro do próximo e tão sérios em relação a nós mesmos? Eu sempre gostei muito de esporte, mas acho uma grande bobagem, tem algumas coisas que eu acho uma grande bobagem. Por exemplo, escalar montanha. Desculpa, eu acho uma grande bobagem. Você gosta de ir no Everest, correr risco de vida. Desculpa, eu acho isso uma grande bobagem. Assim como outras coisas, essas lutas assim, de boxe, MM não sei o quê, tal. Mas enfim, essa é só a minha opinião, uma opinião terrena, aqui encarnada, que não tem nada. Mas a gente aprende com tudo. E vendo um filme recentemente sobre escalar o Everest, acho que até o filme chama Everest, tem isso. Como eles planejam, e planejamento sempre é bom, como eles planejam cada passo, cada etapa da caminhada ao cume. E chegam lá de que forma? Sem nada. Praticamente sem nada. Porque numa parte do caminho, quando faltam apenas para nós, né? Porque são esses últimos 2, 3 quilômetros que são tenebrosos, que exigem muito do físico e da mente da pessoa. Nesse último acampamento, eles deixam tudo. Sobem apenas com os agasalhos, né? E dentro do agasalho levam quase sempre uma bandeira do seu país, que vão fincar lá no cume para mostrar que aquela expedição de brasileiros, chineses, coreanos, sei lá, chegou naquele lugar. Então, e às vezes o oxigênio, quando fazem escalada com oxigênio. Tem uns que nem isso, chegam lá porque fazem a preparação para não ir até o topo com oxigênio. Então me pareceu uma lição importante. Eu falei, a gente tem que ir deixando o peso se a gente quer subir a montanha. Se a montanha do progresso se coloca para nós como um ideal, e sim, me parece que sim, porque estamos todos aqui, não faria sentido estarmos aqui hoje se não acreditássemos nisso. Se a montanha do progresso é o que faz sentido para nós temos que planejar e ir deixando o peso no caminho. Deixando o peso das coisas para chegar leve e para conseguir chegar, porque senão não chega. Então é isso que esse Espírito nos diz. Todos temos um fardo, mais ou menos pesado, que deve ser posto de lado para a escalada da montanha do progresso. Portanto,
Se separarmos o mimimi das verdadeiras ofensas, saberemos exercitar a benevolência, a tolerância, a caridade e a humildade em relação ao mimimi e vamos deixar o perdão, então, só para as verdadeiras ofensas. Ó, já é uma lição boa da gente praticar, todos nós, incluindo eu próprio. Vamos separar durante a semana. O que for mimimi, benevolência, tolerância, sorriso. Tem que ser sincero, tá, pessoal? Sorriso e tal. Agora, o que for mal mesmo, agora vamos lá. Vamos para a parte mais difícil, que é o perdão. Duas perguntas precisam ser objeto da nossa reflexão agora, então. O que é o perdão e para que perdoar? Muitas pessoas constroem um raciocínio que é profundamente envolvente e que, por vezes, nubla a nossa capacidade de compreensão do que seja o perdão. A gente se envolve com esse raciocínio, com essa argumentação e se bobear, começa até dar razão para a pessoa. Quando a pessoa nos diz assim, se eu perdoar, ele ou ela que praticou o erro nunca vai compreender o mal que causou. Nunca vai perceber os estragos que fez. Essa argumentação é envolvente. Você quase que imediatamente diz assim, justo, tem razão. Senta-lhe a pancada então, porque não pode perdoar. Se perdoar, não vai entender o que fez. Esse raciocínio, esse argumento é muito envolvente. Mas tem um outro ainda que é pior, mais envolvente. Se eu perdoar essa atitude do fulano, da fulana, eu estarei sendo conivente. Eu estarei concordando indiretamente com o mal que essa pessoa está fazendo. Esse raciocínio, então, esse comove. Porque ele levanta o nosso lado justiceiro, né? O nosso lado de amigo da justiça e verdade. Nós não podemos compactuar com isso. Não. Então, não tem perdão. É sentar a pancada mesmo e vamos para o conflito. Vamos para o embate. Mas tem ainda uma outra afirmação que é complicada. É quando diz, posso até perdoar, mas nunca irei esquecer, nem me reconciliar com ele ou com ela. É uma frase totalmente sem sentido, né? Posso até. O que é esse até aqui? Desculpa, não estou entendendo. Até? O que é até? Né? Até porque você é melhor que o outro. Você pode perdoar porque você é melhor que o outro. Eu vou até perdoar. Mas nunca vou esquecer. E também não vou me reconciliar. Não sei de que perdão essa pessoa está falando. Não é o perdão que Jesus ensinou. Não é o perdão que está no Evangelho. Deve ser algum outro. Deve ser algum perdão 2.0, perdão 4.0, não sei. Um perdão industrial, não sei que perdão que é esse. O do Evangelho de Jesus não é esse. Bom, primeira informação importante que a gente traz do Evangelho de Jesus. Perdão não é ato de superioridade espiritual ou moral. Porque quando você diz, posso até perdoar, assim, eu superior, até perdoar. Não. Volte a casa 1. Perdão, lembra quando a gente jogava aquele jogo de, né, que tinha 1, 2, 3, aí, volte para casa 1. Isso é coisa de velho. Os mais novos, não sei se está balançando a cabeça, não tem noção do que eu estou falando. Porque aqueles jogos de trilhas, eles não jovens assim, não usam mais. Não jogaram isso quando eram pequenos. Mas é isso, volte a casa 1. Só se no videogame tem também. Tem? Acho que até tem, né? Voltar, também não sou boa de videogame. Perdão é ato de superioridade, nem espiritual, nem moral. Perdoar não é o mesmo que afirmar que nós somos melhores do que aquele que cometeu o erro. Eu te perdoo, porque eu entendo o seu lado. Sou muito melhor que você. A oração que Jesus nos ensinou, que aliás é chamada de oração dominical, já nos ensina isso direto e reto. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Jesus já disse, você vai
Você vai errar, o outro vai errar, o outro vai errar, daí todo mundo vai pedir perdão e eu vou perdoar. Vou perdoar você, você perdoar aquele, vou perdoar aquele, você perdoar aquele outro, e por aí vai. Porque assim a gente constrói equilíbrio e constrói paz. Então, se a gente for responder aquela primeira pergunta que eu fiz ainda há pouco, o que é perdoar, à luz do Evangelho, perdoar é reconhecer que somos todos imperfeitos, capazes de praticar erros, pequenos, médios, grandes, e que naquele momento em que nós somos vítimas do erro do outro, nós temos que nos lembrar das nossas próprias incapacidades antes de condenar aquele que nos feriu. Somos todos iguais. Somos todos iguais em potencial para evoluir e em potencial para fazer bobagem. Em potencial para nos tornarmos espíritos evoluídos e em potencial para nos tornarmos obsessores. Todos iguais. Em potencialidade, somos todos iguais. E a outra pergunta é, para que perdoar? Está lá na resposta da oração dominical. Para sermos igualmente perdoados por Deus. Para demonstrarmos que apesar de todas as nossas imperfeições, nós estamos tentando evoluir e aprender. Tanto aprender com os nossos próprios erros, como com aqueles erros que são praticados contra nós. Perdoar é instrumento necessário para seguirmos evoluindo. Perdoar é oportunidade de seguirmos evoluindo. Perdoar é oportunidade para seguirmos nos aperfeiçoando, para amadurecermos moral e espiritualmente. Perdoar é exercício, como é o exercício físico. Quer perder barriga? Faz flexão. Quer ter as costas menos doloridas? Faz alongamento. Quer evoluir? Perdoa. Não é só isso, a lista é grande, mas essa é boa. E é o nosso tema de hoje, então vamos ficar nele. Quer evoluir? Perdoa. Perdoa. É necessário. Sem isso, não vai chegar lá. Mas tem uma questão, e por isso a gente precisa ser franco para conversar sobre essas coisas. Talvez, antes de perdoar, seja preciso dar um passo anterior. É preciso, antes de perdoar, exercitar o auto-perdão. Sabe quando a gente vai fazer um curso e fala assim, eu queria fazer esse curso, o pré-requisito é ser formado em enfermagem. Eu não sou formado em enfermagem. Então aí não pode fazer esse curso, porque esse curso é um passo além. Então você tem que ser formado como técnico de enfermagem para poder fazer esse curso de primeiro socorro, por exemplo. Mas tem muito isso, né? Você vai fazer uma coisa, tem que ter um pré-requisito. O pré-requisito é saber inglês. O pré-requisito é ter trabalhado 5 anos na área de vendas. Pô, não tem. Não, beleza, eu trabalhei 8. Então dá, estou cumprindo o pré-requisito. O pré-requisito para perdoar é se auto-perdoar. Nem sempre temos tido coragem de nos auto-perdoar por nossas escolhas. Nem sempre nos auto-perdoamos pela vida que vivemos, pelas relações que construímos. Algumas delas profundamente negativas, atualmente se diz relações tóxicas. É lindo esse nome, né? Tóxicas. Quer dizer a mesma coisa que relações negativas, tá? Dá no mesmo, isso é de... Tem muitos anos. Agora a expressão pode ser nova, mas faz muitos anos que a gente cultiva relações profundamente negativas. E às vezes relações em que a gente se torna dependente. E relações em que a gente confunde essa dependência com amor. Então se deixa intoxicar completamente, se deixa confundir completamente. Nem sempre temos tido momentos de autocrítica profunda, de silêncio reflexivo, durante os quais a gente possa avaliar com clareza e com lucidez o que temos feito de nossas vidas, de nossos projetos,
de nossa proposta de evolução moral e espiritual. E apesar de não fazermos essa autocrítica, e essa reflexão silenciosa e profunda, apesar de não fazermos isso com frequência, ou até mesmo de nunca termos feito, é bastante comum que nós nos queixemos das nossas escolhas como se elas tivessem sido feitas por outras pessoas e não por nós mesmos. Que nós queixemos de nossas vidas como se ela fosse obra de outra pessoa e não fruto das nossas próprias decisões. Em uma mensagem psicografada e que ficou bastante famosa, o médium Francisco Cândido Xavier nos diz que nós não podemos mudar o passado. Lembra? Todo mundo já leu isso. Mas podemos recomeçar e construir um novo fim. E o fim aqui é só uma alusão a esta nossa encarnação, porque Francisco Cândido Xavier, como todos nós aqui, sabe perfeitamente que nós não teremos fim. Essa é a essência do auto-perdão. Essa frase de Francisco Cândido Xavier me parece muito promissora para a gente lembrar todos os dias de que nós devemos nos auto-perdoar para poder construir uma nova proposta. Sim, é preciso olhar para o passado, para os nossos erros, com coragem, com franqueza, com as escolhas mal feitas que nós fizemos. Mas é preciso olhar para isso como aprendizado e não com amargura. Porque arrependimento sem ação ou simples busca de culpado daquilo que nós mesmos decidimos e nós mesmos escolhemos, com certeza não nos fará melhor. Se a gente olhar para os erros do passado com amargura, com angústia, com raiva, isso não nos fará melhor. É preciso olhar como um aprendizado. Às vezes a gente escuta frases que também são profundamente envolventes e turvam a nossa percepção de sermos lúcidos. Quando alguém diz, mas meu pai era muito rígido e me fez casar com uma pessoa que eu não queria. Por isso que eu sou assim. Ou, eu era muito pobre. E aí eu enxerguei nesse trabalho uma chance de fugir da miséria e hoje eu odeio isso que eu faço. Ou ainda, eu não queria ter filhos. Mas a sociedade exigiu, porque uma mulher na minha idade, naquela época, tinha que ter filho. Você não era considerada também imperfeita. Né? E agora estou eu aqui fazendo sacrifício por esses ingratos. Essas frases são poderosas. A gente imediatamente se coloca no lugar da pessoa e diz, não foi culpa dela. Não foi culpa. Hoje eu estou para levar um tombo, né? Feliz Deus, já entrei aqui porta dentro, tropeçando, agora consegui pisar aqui. Hoje eu estou perigoso, meu cuidado comigo. A gente se deixa envolver, né? Tá certo, não é culpa dela. E já vem aquela expressão famosa, coitada. Ela tinha um pai, um pai horroroso. Pronto, aí já começou a festa. Já estamos julgando, já estamos nominando o pai, já estamos... Né? São situações verdadeiras, isso tudo é verdadeiro, isso tudo é imaginação. Até recentemente, 20, 30 anos atrás, pessoas eram obrigadas a casar com quem não queria. Pessoas eram obrigadas a ter filhos quando não estavam maduras para aquele compromisso. Pessoas foram obrigadas a se submeter a trabalhos que não desejavam realizar, mas que a miséria batendo na porta, a barriga roncando, e às vezes não só a própria barriga, mas a barriga de outros, a sua avó, mãe, pai, filhos, te obrigou a dizer, vou seguir esse caminho, vou seguir esse trabalho. São situações verdadeiras, mas todas podem ser superadas com uma visão um pouco mais abrangente e com propostas mais objetivas. O primeiro passo é substituir a mágoa, a revolta e a descrença que carregamos na alma em relação a essas escolhas por coragem, resignação ativa e esperança. Paulo de Tarso, em uma das cartas que enviou aos tessalonicenses que moravam lá em Tessalônica, uma cidade chamada Tessalônica, ele ensina, por tudo dai graças,
pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Jesus Cristo. Por tudo, pelo bem e pelo mal que acontecerem em sua vida, dai graças. É difícil, hein? É difícil. Eu costumo pensar que Paulo de Tarso, porque ele recebeu uma pergunta muito difícil, ele acabou fazendo propostas muito difíceis para nós também, né? Porque ele estava lá no caminho de Damasco e Jesus foi lá e falou para ele: Paulo, por que me persegues? Né? Pergunta difícil, porque ele também não sabia muito bem a resposta, por que ele fazia tudo aquilo. E aí ele faz essas coisas para nós, né? Nos propõe esse tipo de coisa. Por tudo dai graças. Pelo mal também que nos acontecer, por tudo dai graças. Em Emmanuel, no livro Pão Nosso, lá no capítulo 100, o livro é de mensagens, né? Então, assim, capítulo 100 não significa que o livro tem... Né? São mensagens curtas, normalmente uma folha vira do outro lado, é mais um tantinho assim. E aí é o segredo, né? Saber escrever profundamente em tão pouco. A gente gasta rios de tinta e não consegue dizer nada, mas o Emmanuel conseguiu. Então ele diz: a pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva, a alegria que estimula é a irmã da dor, que aperfeiçoa. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus, nosso Senhor. Pronto, ele não precisava escrever muito, essas poucas palavras rápidas. Isso é um parágrafo da mensagem, um parágrafo que eu selecionei para fazer aqui. A mensagem, por suposto, era bem maior. Pronto, está dito. Está dito, o espinho serve, o frio serve, a dor serve, a doença. Tudo serve de aprendizagem no nosso caminho evolutivo. Agora, algumas escolhas serão sempre e para sempre nossas. Doença, ok. Aí você acrescenta mágoa, revolta, aí ficou pesado mesmo, né? Para chegar lá no topo do Everest, vai demorar mais, porque aí está pesado mesmo. Um infortúnio, são muitos os infortúnios que podem nos acontecer. Um infortúnio, aí você acrescenta raiva, ódio, tá? Aí fica mais pesado. Nossos erros do passado, pessoal, foram experiências e aprendizado. Nós temos que dar graças a eles e seguir adiante, buscando o topo do Everest, buscando a evolução. Aceitar os nossos limites, as nossas imperfeições, sempre com o propósito de superá-los e seguir em frente na construção da nossa evolução moral e espiritual. Por isso que me pareceu adequado dar essa palestra quando a trabalhadora da casa, acho que foi a Silvana, me perguntou: que nome vai ter a palestra? Eu lembrei de uma frase que a minha mãe fala sempre, na sabedoria dos seus 95 anos, quando a gente vai reclamar de alguma coisa ou de alguém. Ela diz: filho, perdoa e segue. Perdoa e segue. E às vezes, quando ela vira as costas, a gente fica atrás. Perdoa e segue. Que não foi com ela. Perdoa e segue. Perdoa e segue. Segue seu rumo de evolução. Não se atrapalhe com aquilo. Não bote uma mochila de pedra nas suas costas. Uma mochila de pedra de amargura, de revolta, de ódio. É isso. A pessoa faz, você pega todo aquele peso, põe nas costas
E não tem jeito, tem que seguir em frente. Ficar parado você não pode. Aí lá vai você com aquela pedra toda. Minha mãe está dizendo exatamente, joga fora esse sentimento horrível aí, perdoa, segue. Quando nos aceitamos como somos, quando reconhecemos as nossas dificuldades, os nossos limites, as nossas imperfeições, é muito mais fácil nos auto-perdoarmos dos nossos erros do passado e nos propormos a estabelecer novas práticas para o presente e para o futuro. É aí que está o aprendizado. Fiz, porque sou limitado, porque sou imperfeito, reconheço que não foi a melhor coisa, posso fazer diferente, bora, não vamos errar mais. Vamos errar outros. Aquele lá não vamos errar mais. Aquele já sabendo que está errado, vamos errar diferente. Né? Nós nos auto-perdoamos e nos despimos da culpa. Quando a gente faz essa avaliação de que aquele erro existiu, foi nosso, mas que pode ser superado. Então, é nessa hora que a gente deve buscar de novo uma outra carta de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses, em que ele diz: sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e da caridade e do capacete da esperança e da salvação. As pessoas falam, e falavam no Novo Testamento, Jesus, os apóstolos, Paulo de Tarso, depois nas suas cartas, falavam a partir do seu contexto. Desculpa, professor, já faleceu esse meu professor, desculpa, professor, o senhor tinha toda a razão. Não há texto sem contexto. Então, ele falava a partir do contexto dele. Qual era o contexto daquela época? O Império Romano, que mandava em toda a região do Mar Mediterrâneo. Aliás, eles eram tão humildes, os romanos, que eles chamavam o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, o nosso mar. Humildes, né? Simples e humildes. Tudo que estava em volta do Mar Mediterrâneo era deles. Galiléia, Jerusalém, a Grécia, era tudo deles, tudo deles. Então, aquilo vivia em guerra, né? Porque eles queriam tomar o espaço, o outro queria se defender, queria que a casa fosse invadida. Então, o que era muito comum ali? Capacete, guerra, luta, né? Capacete para se proteger das flechas, das espadas. Né? Então, Paulo usa essa realidade dele, esse contexto dele. Sejamos sóbrios, revestidos da couraça, né? Como usavam os soldados, aquela couraça de metal, mas ele nos diz couraça da fé e da caridade. E o capacete, quer dizer, protegendo a cabeça, que é da onde vem a construção da nossa esperança e da nossa salvação. E o que a nossa mente constrói como salvação? Ah, um milagre, Deus virá e vai nos tirar. Não, esquece. Esquece. Para a espírita não funciona assim. A salvação para nós é a caridade para conosco e para com os demais. Fora da caridade, não há salvação. Então, Paulo de Tarso está dizendo, ó, a esperança não é um sentimento que brota. Ai, naquele momento foi tão lindo, eu me arrepiei, sabe? Me senti cheia de esperança. Não, isso é filme. Isso é filme. Netflix, né, tal. Isso é filme. Para nós, esperança e salvação é raciocínio. É a construção do pensamento que nos diz, é isso que nós devemos fazer. É essa a nossa escolha. É por esse caminho que nós vamos. E mais à frente, Paulo recomenda, alegrai-vos sempre. Demais, né? Dai graça, por tudo dai graças e alegrai-vos sempre. E Emmanuel, agora no Fonte Viva, eu não marquei o capítulo, foi mal. Ele diz, ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade. Pensamentos, ele não está nem pedindo para você fazer a bondade. Ele está pedindo só pensamentos de bondade. Nem tão pobre que não possa distribuir sorrisos e boas palavras. Tristeza de todo instante, e aí eu acho legal como ele faz a analogia. Tristeza de todo instante é ferrugem na alma. O que é ferrugem? É o que emperra. Quando a gente usa o WD-40 lá, lembra o WD-40? A gente usa para quê? Para desemperrar. Sabe como é que esse produto é chamado? Quando a gente não chama pelo nome comercial dele? Desengripante. Desengripante. Então ele está dizendo aqui,
Olha, ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, bondade. Nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras, caridade. Portanto, fora da bondade e fora da caridade, a gente está engripando, a gente está enferrujando a nossa possibilidade de evolução. Se formos capazes de reconhecer nossos limites, nossas imperfeições, nossos erros, e ainda assim darmos graça, nos vestir de esperança e alegrarmos sempre, então com certeza a gente consegue praticar o perdão para o outro. Bom, aí fechou. Se a gente for capaz de fazer isso em relação a nós, dar graças, alegrarmos, reconhecer as nossas imperfeições, os nossos limites, a gente está pronto para fazer tudo isso em relação ao outro. Porque como nos ensina o Rossandro Klinge, numa palestra belíssima que ele deu sobre perdoar, uma palestra até antiga, mas que vocês podem achar no YouTube. Ele diz, perdoar é aceitar limites e superar relações fantasiosas. E o que seriam essas relações fantasiosas? Essa nossa perspectiva imatura, infantil, por isso que eu disse que a conversa tinha que ser franca, essa nossa perspectiva imatura e infantil de que todos nos devem algo, que todos devem reconhecer o nosso esforço, nossa dedicação, nossa luta, nossos sacrifícios, nossa inteligência, nossa bondade. E não, ninguém deve reconhecer nada. Ninguém tem obrigação nenhuma com a gente, muito menos de reconhecer as nossas potencialidades. Porque é somente Deus que tem o poder de analisar e reconhecer tanto os nossos erros, como os nossos poucos e eventuais acertos. Então ninguém nos deve nada. Ninguém tem que nos dar nada. Não, mas eu fiz por ele. Escolha sua. Não seja infantil, não seja imaturo, isso serve para mim também, claro, não estou falando para vocês só, já disse isso no começo. Seja infantil, seja imaturo, ninguém te deve nada. Quem deve a você é você mesmo. A responsabilidade é sua, pelas escolhas, pelos atos, pelos erros, pelas mochilas cheias de pedra. Quando a relação é madura, sem ilusões ou fantasias, nós sempre vamos saber que nos relacionamos com pessoas que são como nós, limitadas e falíveis. Perdoar os erros que elas cometem é aceitar limites. Aqueles mesmos limites que nós devemos aceitar em nós mesmos quando nos auto-perdoamos. E mais, somos espíritas e, portanto, reencarnacionistas. Sabemos muito bem que o que nós vivenciamos nessa vida tem sentido, é resgate de vidas passadas, são lições que temos que aprender e, principalmente, que nada acontece por acaso. Por isso mesmo, é que nós temos que encarar o mal que nos fazem, não com a ideia de injustiça, não para cultivar mágoa ou rancor, mas como algo que está posto para nos ensinar alguma coisa que necessariamente a gente tem que aprender. E aí gostaria muito que nós todos pensássemos nessa proposta. O problema não é o mal que nos fazem, mas o que fazemos com o mal que nos fazem. Se ficarmos fixados no mal que nos foi feito, não haverá força, não haverá esperança, não haverá alegria para prosseguir rumo ao Everest da nossa evolução. Nós vamos ficar presos mentalmente naquela cena de um filme que não termina nunca. Porque a cena se repete, se repete, se repete de uma forma quase obsessiva. Ele falou, ele disse, ela fez, ela jogou. E o filme não passa daquela cena. A decisão é nossa, meus irmãos. Repetir 1000 vezes a cena, do momento em que fomos agredidos, injustiçados, magoados, ou receber aquilo como uma lição, como um aprendizado, lembrar que o outro tem limites como nós, seguir em frente, com coragem, esperança, alegria, como nos ensinou Paulo de Tarso, para prosseguir em nossa trajetória de evolução. A escolha é nossa. O tamanho da mochila, nós que escolhemos. O peso da mochila, nós que escolhemos. A decisão é nossa e as consequências também. No
no Novo Testamento, na carta que Paulo escreve aos Efésios, ele diz, irai-vos, porque ele reconhece que a gente é limitado, ele sabe, ele também era, ele diz, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele está querendo dizer? Ok, limitados somos, vamos nos irar, mas a ira não pode servir para a gente pecar. Fica com raiva, mas fica quieto. Segura sua onda. E não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não termine o dia irado. Não deixe que o sol se ponha e você ainda esteja irado com aquilo que te aconteceu. O que ele quer dizer com isso? Que não vale a pena carregar ira, mágoa, tristeza, porque aquilo é reviver o momento de um círculo vicioso e não virtuoso. E esse círculo vicioso nos impede de seguir em frente. É como carregar um fruto podre que vai ficar cada vez mais mal cheiroso e nojento à medida em que se for carregando. Eu outro dia comi uma banana no escritório, no horário do meu lanchinho da manhã, e inadvertidamente joguei a casca no lixo que eu uso só para coisa seca, papel e tal, e joguei a casca ali, debaixo. Eu normalmente jogo numa cestinha de lixo e depois no final do dia saio e carrego aquilo e jogo na lixeira grande do prédio. Mas eu joguei ali, e como eu não tiro aquele lixo, eu só tiro o pequenininho, ficou ali, a casca de banana. Senhor! 3 dias depois, o escritório inteiro, a minha sala inteira cheirava banana podre. E apareceram aquelas drosófilas, sabe aquelas drosófilas, aqueles mosquitinhos? Mas tinha um enxame daquele troço. E eu já não lembrava da casca de banana. Eu falei, mas onde que não tem banana aqui, meu Deus do céu? Onde é que está isso? Até que eu vi que ali tinha bastante das drosófilas e falei, és tu, né? A hora que eu peguei, eu olhei, que cheiro horroroso. E a casca de banana tinha se transformado numa coisa verde, cheia de mofo e tal. Eu falei, caramba, era só uma casca de banana, olha o que esse troço virou, ressecado, uma coisa horrorosa. Então, imagine que dentro tivesse uma banana podre. E que eu ficasse carregando aquela banana o tempo todo, que vai ficando mais nojenta, mais fedida e mais cheia de bicho, e toda hora eu ficasse mostrando para mim mesmo e para alguém, olha essa banana como está podre, olha como essa banana apodreceu, olha como essa banana podre. É isso que a gente faz quando a gente quer ficar mostrando o quanto nós somos injustiçados. A gente fica mostrando um troço podre e mal cheiroso para nós mesmos e para os outros que convivem com a gente. Eu peço desculpas, eu sei que a analogia não é muito simpática, ficar pensando em coisa podre num domingo, quase na hora do almoço, o almoço de domingo, por tradição, é um almoço muito caprichado, principalmente quando as pessoas fazem como eu, que hoje vou almoçar na casa da minha irmã de Araras, ou seja, não faço a comida, não lavo a louça, estou muito satisfeita, né? E ainda me pergunto se quero mais, né? E a gente, por educação, diz, claro, na verdade está com fome mesmo, né? Tá com vontade de comer mais, mas aí você fala, claro, e tem sempre sobremesa gostosa. Enfim, não é uma boa analogia para fazer agora, mas é isso. É como se a gente ficasse carregando alguma coisa podre, que vai ficando cada vez mais podre, e a gente não abre mão disso. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Perdoar é fundamental para seguirmos nossa trajetória de evolução. É um ato de amor pelo outro, mas também por nós mesmos. É a manifestação de alegria de sabermos que sim, somos falíveis, limitados, mas potencialmente capazes de chegarmos à evolução. Porque para isso, Deus, nosso Pai, nos criou. Para chegar no topo do Everest, para chegar leve, para chegar sem mochila de pedra. Portanto, hoje é o melhor dia das nossas vidas para agradecer pela vida e para honrá-la profundamente. E a única forma que nós sabemos que é certa de honrar a vida é praticando o bem em sua forma mais ampla, para com os outros e para com nós mesmos. Muitíssimo obrigado a vocês pela atenção que me deram, muitíssimo obrigado ao Santo Espírito da Vovô Nestor pela oportunidade de construir essas reflexões que para mim foram tão importantes. Fiquem com Deus, ótima semana para nós. Nós agradecemos então a Angélica, né, pela palestra, por essas reflexões importantes para a gente, com a necessidade da gente
ampliar a nossa maturidade do senso moral, né? Que o Kardec nos falou, para que a gente possa exercer esse perdão de forma concisa e embasada, né? Nós vamos fazer então a nossa prece de encerramento? Vamos agradecer por tudo aquilo que nós conseguimos colher nessa manhã de domingo, que nos fortalece, que nos abre os olhos para a necessidade do perdão em nossas vidas, para que possamos quebrar essas correntes que muitas vezes nos prendem ao ódio, à mágoa, à tristeza, possamos seguir adiante com o coração leve, com a mente tranquila, sabendo que o perdão não vai nos eximir dos nossos erros, os erros daqueles que erraram conosco. Ele vai apenas nos livrar desse mau sentimento, e que os erros vão precisar ser corrigidos a seus tempos, e que nós consigamos ter forças para corrigir os nossos próprios erros e rogarmos amparo e sustentação para que aqueles que erraram para conosco também consertem os seus erros. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, rogando a fortaleza, o amparo espiritual que Ele sempre nos dá na nossa caminhada, nos apacentando o coração, e ao nosso Pai, que sempre esteja conosco, nos fortalecendo, nos amparando. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Então, um bom domingo a todos. Que nós possamos nos reunir novamente no próximo domingo, com uma próxima palestra, uma próxima oportunidade. Boa semana, tchau, tchau, até a próxima. Obrigado a todos.